Olá, vamos para mais uma questão de Enem aqui. Essa é bem interessante, porque ela é bem intuitiva, não precisa fazendo muito cálculo, nem nada. Que é o seguinte, a gente tem um pneu do carro, e aí o pneu do carro tá lá, tá quente, tá correndo no asfalto. E aí depois de um tempo o carro para e o pneu começa a esfriar. E aí a pergunta é o seguinte, o que acontece nesse tempo aí com a temperatura e pressão desse pneu? Então vamos lá. São 3 propriedades principais de um gás que você tem que notar. Pressão, volume e temperatura, beleza? Nesse caso, o volume é constante, porque o tamanho do pneu é constante. O tamanho do pneu mesmo. Então não vamos pensar em volume. A pressão é a agitação das moléculas, é a força com que as moléculas do gás ali dentro estão batendo no pneu, certo? Tem uma temperatura ali e aí essas moléculas estão balançando e eventualmente elas ficam batendo nas paredes do pneu. Se a gente for somar essas forças e dividir pela área ali, a gente tem essa pressão. E a gente tem a temperatura, que é justamente o grau de agitação dessas moléculas. Então de cara a gente pensa o seguinte, bem, se o pneu estava quente, ele ficou em repouso e esfriou, então a temperatura diminuiu. Então essas moléculas que estavam agitadas ali, com uma temperatura elevada, estavam agitadas, depois ficaram menos agitadas. Isso significa que tanto a temperatura diminuiu e a pressão também. Então a gente tem que achar um gráfico que represente isso. Em todos os gráficos, a seta vertical, o eixo vertical é a pressão e o horizontal é a temperatura. A gente tem que achar um gráfico que ele aponte para baixo, porque a pressão vai diminuir, e para a esquerda, porque a temperatura também diminui. Então vamos lá. Na letra B, não é, porque a temperatura diminui, mas a pressão continua a mesma, então está errado. A letra C não é, porque aqui ó, você vê que a pressão aumenta, e não é isso que acontece com o pneu, tá errado. Na letra D, a pressão também aumenta, existe um aumento na pressão nesse gráfico, e também está incorreto. E temos a letra E e a letra A. Ambos, você vê uma diminuição da temperatura e também uma diminuição da pressão. O certo é a letra E, porque os dois processos eles acontecem ao mesmo tempo. Enquanto as moléculas elas estão ficando menos agitadas e essa temperatura vai diminuindo, a pressão também diminui. Então a gente vai ter um gráfico aqui ó, na diagonal, esquerda abaixo. Na letra A gente tem a diminuição da temperatura e depois a diminuição da pressão. Uma coisa acontecendo de cada vez, e por isso está incorreto, ok? Espero que tenha explicado detalhado cada ponto, mas ainda assim se sobrou qualquer duvidazinha, pode comentar que não tem problema. Ter dúvida é normal e a gente está aí para isso. Valeu!